Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e para contribuir com o estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos amigos e facilitadores, Richardson e Túlio. Um ótimo estudo. Boa noite a todos, aos internautas que nos assistem. Então vamos começar o perguntas e respostas. Uma primeira pergunta é: o aborto espontâneo ocorre porque o espírito desistiu de reencarnar? Não necessariamente. A espiritualidade nos diz, nos traz que os espíritos passam por um processo muito detalhado, muito minucioso lá no plano espiritual, o qual eles preparam a sua reencarnação, os seus planos reencarnatórios. Os planos reencarnatórios são tudo aquilo que o espírito traça, para a sua existência terrena, para ele aproveitar, que ele vê que ele tem necessidade de aprender e evoluir. E o processo de reencarnação, ele começa muito antes da própria fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Porque os pais, no plano espiritual, já de alguma forma, nos seus planos reencarnatórios, também deixaram como uma possibilidade em aberto de poder receber esse espírito aqui no plano terreno. E se assim o fazem, de acordo com seus livre-arbítrios, eles acabam sim se relacionando e podem então ali conceber o corpo físico para esse espírito vir, porque entre eles, esses espíritos têm necessidades de reparação, resgate, de aprendizado. Tem algo para ajudar o outro. Mesmo assim, esses pais, quando estão no período do sono do corpo terreno, são colocados em desdobramento no plano espiritual, para mais uma vez ali ser certificado da vinda desse espírito, do aceite desse espírito reencarnante. E aí começa o processo da reencarnação, propriamente dita, que quando o óvulo vai ser fecundado e a multiplicação celular, ela então ocorre ali a ligação através do cordão prateado desse espírito ao óvulo, e ele vai então dando forma ao corpo físico, que na verdade a forma ao corpo físico é o momento que esse espírito está ali, então, reencarnando, voltando à carne. E até essa formação do próprio corpo físico, ela segue ali a forma perispiritual deste espírito, que pode até responder em alguns casos de por que determinadas crianças nascem faltando membros ou com algumas deficiências. Pode estar relacionado a que esse espírito, ele por algum infortúnio, em uma reencarnação pregressa, ele pode ter lesionado o seu perispírito. Então, numa nova reencarnação, quando esse novo corpo físico vai se formar, ele vai seguir como molde o perispírito e ali registrar aquela deficiência, e que é uma oportunidade também de reparação perispiritual, de resgate, de aprendizado. Nada é por acaso. Então, esse espírito vai reencarnar. Ocorrem algumas situações um pouco atípicas também, que a espiritualidade tem até nos trazido, nos últimos tempos, a questão de que existem muitos espíritos que estão nas regiões inferiores e que espíritos que não conseguem sair de alguns processos até auto-obsessivos,
e que eles estão se degradando perispiritualmente, podendo chegar até a forma ovaloide, ovoide. E a espiritualidade tem, em alguns casos, né, não são todos os casos, tem intervido junto a possíveis casais que estão já nessa preparação para receberem um espírito reencarnante e solicitado a contribuição para que eles possam receber este espírito, para que ele receba um choque anímico e também registre todo o amor, todo o afeto que vem desses pais, para poder fazer com que ele assim desperte, que ele retome a sua consciência espiritual. Então, nisso, só que ele está numa condição que não consegue ainda vir. Então, é só um processo para auxiliá-los. E, então, ao começar a formar o corpo físico, pode, então, evoluir por um aborto espontâneo. Mas, aí, nesse caso, esses pais eles até se doaram, né, para ajudar esse espírito que, a partir desse choque anímico, desses sentimentos, desse amor, ele pode retomar a sua consciência espiritual e, quem sabe, se preparar e, no futuro, ele reencarnar. É uma situação. Agora, há casos, sim, que um espírito reencarnante, mesmo tendo traçado, visto ali a necessidade de reencarnar junto àqueles outros dois espíritos que serão seus pais, que conceberão um corpo físico para ele, eles terem diferenças ainda, terem sentimentos ainda inferiores uns para com os outros e as relações serem tão turbulentas que, mesmo certificando, confirmando que ele vai reencarnar, ele pode, no processo reencarnatório, declinar, ou seja, não querer, e isso prejudicar o processo reencarnatório e ele não evoluir. Pode. Mas, pelo que a espiritualidade tem passado, isso tem sido em menor número de casos, porque os espíritos eles estão vendo, né, principalmente nesse momento de transição planetária que nós estamos vivenciando, não podem perder muito mais tempo, né? Então, são em menores casos. Agora, também não podemos descartar problemas fisiológicos mesmo, orgânicos, do próprio organismo materno, por exemplo, uma incompetência uterina, um óvulo que não conseguiu nidar, né, ou seja, se fixar no útero, um problema também do espermatozoide, dependendo das características, que a medicina terrena também explica, e que mesmo havendo toda essa preparação, pode ocorrer algo que interfira e o processo não evolua, e ocorra um aborto espontâneo. Mas isso também não deixa de ser provação, tá? Principalmente para esse espírito que está na condição de ser mãe, e o espírito também está na condição de ser pai, né? Que muitas vezes tem o desejo, estão batalhando para ter e tem essas dificuldades. E o espírito que está para reencarnar também, para ele também reafirmar aí o desejo de reencarnação. Então, são essas possibilidades, as explicações que a espiritualidade nos traz para a questão dos abortos espontâneos. Túlio. Próxima pergunta. As promessas, jejum e procissões podem ajudar a alcançar os nossos pedidos? Segundo o Espiritismo, Emmanuel até faz um comentário a respeito disso. As pessoas buscam, às vezes, nas igrejas, fazendo promessas, jejum e algumas penitências. Ele diz que isso é barganhar com Deus. A gente chega para pai, fala assim: ô pai, eu estou querendo um carro novo e eu vou fazer uma promessa, eu vou começar a ser mais educado com a minha filha. Tem algumas promessas mais absurdas, né? Eu vou ficar sem arrumar a casa, eu já vi, eu não vou pentear os cabelos, né? Eu já vi promessas de vários gêneros. A pessoa, eu não vou comer durante o mês para me poder alcançar e conseguir passar num concurso público. Bem, então, conforme o próprio Emmanuel diz,
as pessoas têm esse hábito, esse costume, né, já essa tradição de querer barganhar com o Pai. E nós sabemos, através do Evangelho, através dos ensinamentos do Espiritismo, que só conquistamos algo através do esforço próprio, do estudo e do trabalho. E isso inclui, né, o trabalho, se a gente for dividir ele em vários gêneros, isso inclui muitas coisas, inclui a caridade, o amor, né? Se a gente for dividir a caridade aí, é a paciência, é o perdão. Então, para que a gente possa conquistar aquilo que a gente muito deseja, é estudo e trabalho. Se eu quero passar num concurso, eu preciso me dedicar muito, eu preciso me estudar muito, eu preciso me esforçar muito, né? E existe aí também uma estratégia, né, para você estudar, saber selecionar o material de estudo. Eu estou dando aqui um exemplo do concurso. Mas existem alguns desejos e alguns pedidos que ficam um pouco inviável, porque a gente não sabe pedir. E muitas vezes a gente não sabe nem o que é bom para a gente. Tem no livro Boa Nova, né? Pedro pergunta para Jesus, assim, Jesus, Deus escuta as nossas preces? E Jesus fala, sim, claro, ô Pedro. Por quê? Foi porque eu tenho pedido tanto para a minha condição financeira melhorar, para os meus negócios materiais melhorar, e eu não está melhorando em nada, eu continuo pobre. E Jesus vai explicar para ele que Deus sabe o que é bom para ele. E Deus sabe do que ele necessita. E Pedro não necessitava mais de dinheiro, não necessitava de grandezas, de patrimônio. E Jesus disse para ele, falou, olha Pedro, você não está sabendo pedir. Porque se às vezes você pede uma condição financeira melhor, uma condição material melhor, isso às vezes não vai te ajudar. Isso pode às vezes só complicar a sua situação, a sua reencarnação. E o nosso objetivo aqui na Terra é de encontrar o reino do céu em nossos corações. Isso às vezes pode desviar você do caminho. E Jesus ainda deu uma dica para Pedro. Pedro, toda vez que for orar, rezar ou fazer algum pedido, você vai pedir a Deus para te orientar, para te iluminar, para que você possa compreender qual a vontade de Deus em relação à sua vida. Olha Deus, por favor me abençoe, o que tu espera de mim? Qual o seu desejo? Né? Qual o meu programa espiritual? O que eu preciso fazer para que eu possa encontrar o reino do céu, para que eu possa agradar e fazer a tua vontade, Pai? Então Jesus deixa para ele essa dica. Né? Essa questão aí de jejum, de promessa, a gente tem que ter muito respeito e cuidado, porque algumas crenças acreditam muito nisso. Né? E isso tem algum valor? Sim, tem algum valor, porque se eu já estou procurando a igreja para fazer uma promessa, né? Se eu já estou fazendo aí uma procissão, um jejum, quer dizer que eu já estou me direcionando ao Pai. Já é um caminho, já é um início, eu já estou bem intencionado. Né? É um caminho, às vezes, muito longo para você alcançar aquele seu pedido, né? Porque existem alguns caminhos mais curtos, mais rápidos. Em relação ao jejum, por exemplo, o jejum, ele é importante a gente lidar com ele em dois aspectos. A gente evitar a gula, é muito importante. A gente saber lidar com a alimentação, saber alimentar só o necessário. Porque às vezes, por exemplo, pode ser que me falte algo na minha casa. Né? Olha, pai, hoje não tem carne. Ao invés de eu brigar com meu pai e xingar, não. Está aí uma oportunidade de fazer jejum. Ó pai, graças a Deus aqui a gente tem só arroz e feijão para comer. Né? Faltou a carne, é hora de fazer o jejum. O jejum às vezes não é só do alimento. O jejum também pode ser às vezes de um parente ou de um amigo. Né? Alguém muito querido meu veio a falecer. Né? A gente vai ter um período aí de jejum. Né? A gente tem que saber lidar com isso aí. Então, existe várias formas de a gente lidar com o jejum. E outra forma importante, que eu falei que seriam duas, né? Quando nos falta a gente saber lidar com essa falta, e a outra falta importante é o seguinte, eu deixar de comer algo para doar para outra pessoa, também é um jejum interessante. É um sacrifício que eu estou fazendo
em prol do outro, em benefício do outro, né? Eu não estou me sacrificando a ponto de me adoecer, né? A ponto aí de trazer prejuízo para a minha saúde. Eu estou dividindo algo que eu tenho. Então, também é outro aspecto em relação ao jejum que a gente pode trabalhar, e isso vai trazer grande benefício, porque se trata de caridade. Completar alguma coisa? Eu achei interessante, Túlio, você falar, porque eu às vezes até brinco, eu falo que promessa é chantagem para santo, né? Você vai chantagear o santo. Você vai falar assim, eu vou, igual, né, com muito respeito às outras religiões, nós sabemos que algumas têm alguns períodos, dependendo das cerimônias, que os nossos co-irmãos, companheiros, eles até se colocam a ficar em abstinência de álcool, de carne. E aí, quando termina o período, eles consomem tanto que vão parar no hospital. Então eu falo, mas você ficou um período de 40 dias fazendo jejum, tudo, e chega no final, quando sai, aí bebem tanto que vão parar no hospital, com um problema até de um coma alcoólico. Então eu falo, que jejum é esse, né? Então, acho que vai ser muito mais bem-vindo se você distribuir isso durante o ano, diminuir o consumo, diminuir menos a bebida alcoólica, faz mal para o corpo físico, para o espírito, diminuir o consumo da carne durante o ano, porque não só como faz mal para o corpo físico, nós também temos que pensar nos animais, na natureza, a forma como nós estamos nos relacionando de forma aí, um consumismo desenfreado, e é o que você falou perfeitamente. Eu penso que a melhor promessa é mudar a si mesmo, é deixar de falar mal do outro, é deixar de fazer o mal para o outro, de desejar o mal para o outro. Se mudar nisso, você eu acho que já é um ganho para você mesmo. E fazer a parte, que não adianta. Jesus falou, faça a tua parte que eu farei a minha. Igual você citou aí. Às vezes a pessoa quer passar num concurso, não estuda, não está fazendo nada e acha que vai fazer uma promessa que o santo vai no dia lá e vai fazer a prova dela. Não tem jeito, né? Uma psicografia, uma incorporação, vai lá e vai fazer a prova a pessoa. Não pode, porque é o livre-arbítrio de cada um e ninguém vai fazer isso. E aí depois não consegue, fala, Deus não me ouve. Deus... Mas calma, você fez a sua parte? Não fez. E eu sou muito no sentido de, faça a sua parte, que você vai ser amparado, esteja em conexão com Deus, e o que for de merecimento virá. E quando vir, seja grato. Eu falo assim com as pessoas, ao invés de você fazer promessa, faça a sua parte, quando você receber, aí você vai lá e doa uma cesta básica, porque eu acho assim, você conseguiu algo tão bom para você com seu esforço, então faça a corrente do bem circular, vai lá e doa algo de gratidão, faça algo por gratidão. Mas não por chantagem, gente, né? Porque você está chantageando santo. Né? Eu acho engraçado que tem até a questão do Santo Antônio, coitado, que eles enfiam de cabeça para baixo no arroz. Tem um monte de São muitas simpatias. Um monte de simpatia para casar. Eu falo, mas coitado desse santo, gente, como fazer isso não, né? O ensinamento de Jesus em relação ao jejum, por exemplo, né? Eles chegaram para o Cristo e disseram, Senhor, João Batista e os seus discípulos fazem jejum. E por que o Senhor Jesus e os seus discípulos não fazem? E Jesus responde o seguinte, olha, eu sou um noivo, eu estou num casamento do povo com Deus. E no casamento tem festa, tem muita comida, muita fartura. Faz sentido eu fazer jejum na festa. Olha como que o Cristo era lógico, né? Como a religião ela tem que ser raciocinada. Eu não vou fazer jejum num momento de tanta alegria, num momento assim, de meus familiares, meus amigos reunidos, tanta comida aqui, tanto trabalho para fazer isso, eu vou fazer jejum, eu estou feliz, eu estou reunido com vocês. Agora, eu vou embora. Quando eu for embora, vai acabar a festa. Quando acabar a festa, acabar a comida, aí faz jejum. Né? O melhor jejum é do que sai da boca, não do que entra. Eu acho que esse é o melhor jejum. É do que a gente está saindo aqui, ó, que isso representa o que está aqui no coração e aqui na mente. Então, esse é o jejum melhor, não é do que entra, não. O do que entra a gente até está tentando se educar, porque a gente tem que evoluir também, né?
e parar dessa compulsão alimentar, comendo coisas que... E esse jejum não adoece, né? Não adoece. Pode fazer silêncio absoluto, que só vai crescer com ele. O melhor jejum é o do que sai da boca, não do que entra. Pode pegar outra aqui? Sim. Porque um filho que foi criado com tanto amor, foi educado da mesma forma que os outros irmãos, tomou um caminho errado e sempre demonstra odiar tanto os pais. Porque nem os dedos das mãos são iguais, e os filhos são assim. São espíritos diferentes. Nós temos que começar a desconstruir essa crença de que, se nascer do mesmo pai e da mesma mãe, tem que ser igual. Aí é o que eu já falei anteriormente e repito. Os pais concebem um novo corpo físico, mas o espírito já existia. Nem gêmeos siameses, aqueles que nascem colados, vai observar que eles têm características de personalidade diferentes. Mas eles nasceram colados, né? A genética deles é praticamente 98, 90 e tantos % ali igual. E por que são diferentes? Porque são espíritos diferentes que estão ali. O corpo físico é um invólucro. E o corpo físico pode influenciar, a educação que os pais dão podem influenciar, sim, mas o espírito é diferente. Então, por isso a gente usa o exemplo dos dedos da mão, né? Nenhum dedo é igual ao outro. Então, os filhos também não vão ser iguais um ao outro. Vão ter características boas, uns, outros não, mas cada um ali segundo a sua própria personalidade. E o estágio, né, que nós vivenciamos aqui no corpo físico, da infância e da adolescência, é proposital. Porque se o espírito já existia, ele poderia já reencarnar aqui adulto, né, já para... Por que ele passa pela infância e pela adolescência? Por que esse corpo físico passa por essas etapas? Porque também não é por acaso. É para ali diminuir, limitar o espírito reencarnante e possibilitar que a educação, a formação, ela consiga já diminuir as características negativas e reforçar as positivas que esse espírito já manifesta desde a infância. Quantos relatos nós temos aí de pais que falam assim que determinado filho, que quando era bebê já era diferente. Você vê que o espírito já está ali desde quando é bebezinho, que está totalmente limitado. Se a gente não alimentar, se a gente não cuidar, morre. Mas, mesmo assim, já mostra alguma característica. Tem alguns que já ficam mais irritados, são mais bravinhos, outros já são mais quietos. E depois, quando vai crescendo, eu brinco, eu falo que vai afrouxando, né? O corpo físico vai crescendo, então ele estava ali contendo aquele espírito, limitando ele nas suas más inclinações, e à medida que vai desenvolvendo, ele vai afrouxando, e a gente vai observando melhor. E aí passa pela infância. E aí que os pais têm essa missão. O pai que assumiu a responsabilidade de ser pai e a mãe, eles têm um compromisso muito grande com esse espírito. Então, eles têm que educar, direcionar ele. Porque aí você vai conseguindo fazer com que chegue na adolescência. E aí, quando chega na fase adulto-jovem, que aí acabou. O que pôde ser feito foi. Então, o que você plantou, reze para agora florescer. E que aí ele realmente retoma toda a sua própria autonomia. E aí você vai ver que você conseguiu cumprir seu papel. E, a partir daí, também tem o livre-arbítrio dele. Aí eu eduquei os filhos da mesma forma, da mesma condição, mesmo amor, e aí chegou lá na frente, ele seguiu outro caminho. Eu sou responsável? Não. Ele está fazendo uso do livre-arbítrio e ele que vai colher o que está plantando. Agora, se você não cumpriu sua função de pai, de mãe, na infância e na adolescência, e esse espírito se desviou, independente se foi pelo livre-arbítrio dele, você, pai, você, mãe, tem responsabilidade. Porque se você deixou de cumprir o que era da sua responsabilidade. Agora, se você cumpriu e mesmo assim ele se desviou,
você ainda dá suporte, não seja conivente com os erros, né? Ele tem que assumir as responsabilidades, as consequências, e você vai estar ali, fazendo papel de pai e mãe que educa, não é o que encobre, o que acoberta, o que protege o filho dos erros que ele está cometendo, que aí você também não está educando, não. Então, é por isso que são espíritos diferentes. Né? Então, nós temos que concentrar naquilo que é nosso, no nosso papel, e tentar cumprir aí a paternidade, a maternidade com responsabilidade, até que o espírito siga com o seu livre-arbítrio. Pode comentar? Interessante, porque eu lembrei que agora de um livro do André Luiz, não sei se é Os Mensageiros, fala de uma família, de uma mãe e seus filhos, e era uma casa tão abençoada, tão iluminada, que os espíritos de luz faziam dessa casa um ponto de descanso, de referência. E lá eles observando a mãe educando os filhos, e tinha um que era mais rebelde, um era mais custoso, e tinha outra que ela era muito compreensiva, muito evoluída, né, muito fraterna. E o André Luiz percebe que a mãe tratava uma de uma forma, tratava uma como uma amiga, como companheira, mas o filho mais custoso, ela já tratava diferente. Ela já impunha mais disciplina, mais ensinamento, mais observações, que já não era aquela liberdade. Então, quando fala assim, criei todos os filhos iguais, já está aí um equívoco. Porque não são iguais. Você não pode educar da mesma forma. É igual doença, né? A gente não trata uma doença, várias doenças, com apenas um remédio. Né? A gente tem que fazer um diagnóstico. Espera aí, qual que é a doença? Então, é esse o remédio. Então, o seu problema já vai ser esse tratamento. E uma coisa importante a ser destacada, que alguns pais, de fato, são muito bons, são muito disciplinados, né? São muito atenciosos, né? Como diz o Chico falava, gente, criança, a gente tem que ensinar o amor a Deus, o amor ao trabalho, e nunca dizer para ele que ele é melhor que o outro. Olha, filho, você não é melhor do que ninguém. Isso era o que o Chico dizia. Né? A gente não ensina o filho a dominar o mundo, ensina o filho a dominar a si mesmo. Então, existem bons pais. E mesmo assim, né, o filho busca um caminho triste, o caminho do crime, do vício. E o pai se sente culpado. Muitos pais, às vezes, me procuram conversando sobre isso. E a gente percebe que a culpa não é do pai. E eu falo, escuta, estou vendo que você está se sentindo culpada, estou vendo que você fez de tudo para educar seu filho. Aí eu dou um exemplo. O exemplo que eu gosto de dar é o do Cristo, com seus 12 discípulos. Ninguém pode negar que o Cristo foi o maior mestre, o maior pai, a maior mãe. Os melhores ensinamentos, a melhor escola é Jesus. E mesmo assim Judas não compreendeu, não aprendeu como os outros. Naquele momento Judas não aprendeu, mas em outras oportunidades Judas teve a oportunidade de aprender e de corrigir o seu erro. Então, eu falo isso para os pais, escuta, Jesus foi o maior mestre, o maior pai, e mesmo assim Judas não entendeu. Então, às vezes, não depende só do pai. Né? 90% do pai. Né? Não vou pôr aqui uma porcentagem, né? Porque cada caso é um caso. A gente não pode colocar uma regra. Era isso que eu queria colocar e destacar. Mais uma aqui. Em qual condição o espírito chega no plano espiritual quando desencarna de forma violenta ou repentina? Depende do nível de esclarecimento deste espírito. Na grande maioria, se ele tem merecimento, se é um espírito que tentou prezar pelo bem, fazer o bem, se esclarecer, né, evoluir de alguma forma, mesmo que ele tenha que passar por uma provação, que é um desencarne repentino ou de uma forma violenta, ele pode ali então ter o mérito por si mesmo de uma equipe de desencarne o acolher
o colocar em uma hibernação espiritual, que é um sono, um torpor profundo, e deixá-lo acolhido numa colônia espiritual, até isolado vibracionalmente, porque quando acontece isso, desequilibra muito aqueles que aqui, né, compartilhavam a vida com eles, familiares, amigos, porque afeta a todos, uma morte repentina, principalmente violenta, e esses desequilíbrios emocionais e vibracionais acabam bombardeando ele lá no plano espiritual com vibrações inferiores e negativas. Então, por isso que a espiritualidade pode acolhê-lo, pode, então, colocá-lo em hibernação espiritual, que é um estado de sono profundo, de torpor, e lá ele fica isolado vibracionalmente para não registrar essas vibrações que começam a ser projetadas a ele pelos desequilíbrios dos que aqui ficaram. E, além disso, a espiritualidade ainda pode amparar e assistir todos esses que aqui ficaram, que estão sofrendo pela partida dele, em prol do próprio merecimento dele. E aí, depois que passa o tempo que a poeira baixou, que todos, né, já conseguiram se reequilibrar, tudo, aí eles podem começar um processo com ele lá no plano espiritual de despertar da consciência espiritual, de uma forma bem tranquila, bem progressiva, para que ele possa retomar pouco a pouco, ali, retomar a vida espiritual e, quem sabe, no futuro, até ter a oportunidade de vir aqui no plano terreno, ter um encontro com aqueles que, né, são queridos, ou também de permitir que esses que aqui estão serem levados até lá e o assistirem. Então, tudo de uma forma bem cautelosa. Agora, se é um espírito que vivia em turbulência, um espírito que estava perdido em si mesmo, não conseguiu aproveitar esse tempo aqui para se esclarecer, para evoluir, para fazer o bem, para se tornar o bem, um desencarne repentino pode fazer com que esse espírito entre num estado de confusão espiritual muito grande, seja envolvido por vibrações inferiores, possa entrar num estado de revolta, de raiva e de querer não aceitar o desencarne e de querer, às vezes, até ir atrás, desejo de vingança, de não aceitar deixar o plano terreno e ficar preso aqui à orla terrestre e bombardeado por todas essas vibrações inferiores, e a vibração dele pode ir descendo tanto que ele pode, em um momento, ser até arrebatado para as regiões umbralinas, porque é a vibração que faz com que esses espíritos se reúnam nesse lugar, e lá ele ficar remoendo esses sentimentos, né? E a todo momento a espiritualidade de luz tenta intervir e ajudar, mas cada um segundo as suas obras. E, além disso, ele vai ser ali bombardeado o tempo todo por a vibração de todos aqueles que ele ama, né, que estão aqui, que estão sofrendo por causa dele, que não entenderam. Então, entra num processo de desequilíbrio muito grande. Então, nós temos que entender isso. Agora, quando é acolhido, como eu falei no primeiro caso, é muito bonito isso. Eu tive uma oportunidade, porque, como eu disse ali, que nós que aqui estamos, podemos, quando estamos dormindo, o corpo físico que adormece, porque o espírito não precisa de descansar. Então, quando esse corpo físico adormece, porque ele precisa desse período de sono para se reparar, esse espírito aqui pode ter a oportunidade de se deslocar, que é chamado de desdobramento, e, de acordo com o merecimento, ser conduzido às colônias espirituais, aprender, se preparar, encontrar com entes queridos, ou, dependendo da minha vibração também, ao ter desdobramento, já pode ter uma galera do mal do lado me esperando para me dar umas pancadas ou me chamar para fazer as coisas e ir para as regiões inferiores, porque a vibração está nesse nível. Mas eu tive a oportunidade, no caso da minha mãe, que desencarnou em detrimento de um câncer,
e a todo momento a espiritualidade, né, foi muito abençoada de trazer que ela foi acolhida, que ela ficou num estado de hibernação espiritual, e por um momento eu tive a oportunidade, no estado de desdobramento, de visitá-la numa colônia espiritual que é chamada de São Tarcísio, a qual ela estava despertando de forma muito tranquila e serena. Só que, mesmo eu, né, trabalhando aqui o meu esclarecimento, trabalhando a mediunidade, trabalhando a questão da ajuda, eu tive esse merecimento, mas não pude adentrar o quarto, ver um minutinho só, e já fui retirado porque a minha vibração poderia prejudicar a ela. Você vê o quanto que a gente precisa de melhorar. Que aí eles são acolhidos, estão bem, mas mesmo nós pensando, né, que minha vibração está melhorzinha, eu estou estudando, eu estou trabalhando, nem um minutinho direito. E ver de longe, na portinha do quarto, vendo ela deitadinha lá na caminha limpinha. E ela só abriu o olho assim um pouquinho, deu um sorrisinho e pronto. E eu já tive que caminhar. Não tive a oportunidade de abraçar, de conversar, fazer, porque, olha que interessante, né? A minha vibração poderia prejudicar. Então, nós temos que pensar muito nisso. Depende de cada um de nós. A forma que a gente vai desencarnar e como nós vamos proceder do outro lado, depende de nós mesmos. Assim como também daqueles que já partiram e que nós amamos. Nós vamos encontrar com todo mundo? Não. Vai depender da condição, da vibração de cada um, inclusive de nós mesmos. Tá? Mais uma, Antônio. O que representa o divórcio no Espiritismo? É uma pergunta muito interessante. Eu vou começar a dizer as passagens que tem no Evangelho e depois uma fala do Chico a respeito disso. Eles perguntaram ao Cristo. Olha, Cristo, Moisés dava carta de divórcio para quem queria separar. E o que o senhor acha disso? O senhor acha certo, errado? E Jesus responde da seguinte forma: olha, Moisés dava essa carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas como que foi feito lá no início, no princípio? E Jesus vai e cita o livro de Gênesis. Ele fala o seguinte, que o livro de Gênesis fala que são dois e que Deus une e faz dos dois apenas uma carne. Bem, isso aí a gente tem que tentar tirar o espírito da letra, entender a questão filosófica aí também. Quando a gente fala duas pessoas se tornar apenas uma carne, isso é no companheirismo, isso é no amor, isso é na união da família, é um ajudando o outro, é um compreendendo o outro, é um apoiando o outro. Porque quando não há essa união, é porque tem a dureza do coração. E quando tem essa dureza do coração, Moisés percebia. E ele permitia dar a carta de divórcio, porque ele via que ali existia mais sofrimento do que união e amor. Ainda mais naquela época. Se hoje existe o machismo, naquela época era muito maior, né? E fala mais ao livro de Gênesis, fala assim: o que Deus uniu, o homem não separa, o que amor uniu, o homem não separa. Bem, o que tem feito os casamentos? Outra coisa que a gente tem que raciocinar. É Deus que tem unido as pessoas têm se aproximado uma da outra, por amor a Deus, por amor à lei divina, ou é por amor à herança, por amor ao dinheiro, ou é pelo amor à beleza, ou pelo amor ao sexo, ou por algum outro status? Porque quando de fato Deus une, não tem nada que separa aquele casal. Não tem nada que separa aquele casal. Pode acontecer de separar, mesmo Deus unindo? Pode, naquela primeira hipótese que a gente falou, né? Se não for apenas um no pensamento e no amor, a outra parte está sofrendo demais, Paulo fala, olha, antes de separar do que viver na escravidão, né? A companheira está vivendo ali aquela escravidão do sentimento, né? Aquela escravidão sexual, né? Sofrendo aquela escravidão de violência, todo dia está sendo agredida, aquela escravidão financeira, a mulher é obrigada a dar o seu salário para o marido. Olha, Deus não quer isso para as pessoas. Né? Amor é liberdade. Então, é permitido,
por causa da dureza dos corações, Moisés permitia a separação. E hoje em dia também é natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. E Chico vem dizer o seguinte, gente, Chico dá um exemplo muito interessante. Se até os bancos nos concedem prazos para pagar as nossas dívidas, porque o casamento, muitas das vezes, ele é uma dívida. A gente precisa conviver com aquela outra pessoa para que a gente possa se reajustar e aprender a amar, aprender a conviver. Então, Chico fala, se até os bancos, as instituições financeiras da terra, permite, às vezes, um prazo para que a gente pague aquilo, por que Deus não vai permitir? Então, se você não está conseguindo se reajustar nesta vida, separa, que vai haver outra oportunidade de você se reajustar. Né? E o que acontece, o mundo espiritual é tão objetivo, é tão preciso e não tem tempo a perder, que eles vão programar, às vezes, uma nova pessoa para você encontrar. Olha, eu tive um filho com a primeira esposa, não deu certo, o mundo espiritual me encaminhou uma outra pessoa que eu tinha também algo a reajustar, e eu tive ali outro filho com ela, que a espiritualidade não vai desperdiçar uma reencarnação. Ó, Túlio, você tem que viver com a esposa X. Ah, eu separei a esposa X, então você tem que desencarnar. Você vai morrer porque esse era o seu projeto. Não, vamos aproveitar a reencarnação. Vamos aproveitar, né, e te encaminhar outras pessoas, porque nós temos, eu, por exemplo, tenho muitas dívidas, muitos acertos a serem feitos. Né? Alguma observação? Uma vez teve uma orientação espiritual que eu achei muito interessante, foi até no sentido de uma mulher que estava muito angustiada com essas questões de que, não, mas o casamento é um compromisso, foi um resgate, e aí se eu separar eu estou colocando tudo a perder. Aí a espiritualidade foi e falou, é melhor você parar, mesmo se é um resgate, é melhor separar aonde que está do que acumular novas dívidas, porque aí você já está no lucro. Porque depois, se você ainda tiver que ter algum convivência, né, compartilhar de algo com essa pessoa, vocês vão partir de onde vocês pararam. Porque se continuar da forma que está, um começa a fazer mais mal com o outro, do que aí, ao invés de poder progredir e resgatar o que propuseram, eles vêm com uma mala na mão aqui e voltam com um bagageiro inteiro, cheio. Né? Então, aí que é a perder. Então, ele falou, deixa ali. E tem casais que, muitas das vezes, não estando juntos, como um laço afetivo amoroso, eles conseguem, com o tempo, serem amigos e conseguem aprender e ajudar tanto um ao outro que eles conseguem resgatar e aprender aquilo que precisava melhor do que se estivessem juntos enquanto mulher, homem e mulher, marido e esposa. E é o que importa. E é o que importa. E você falou muito bem, a questão, quando chega num divórcio de papel, que é a lei dos homens, é o que o Moisés, que eu penso que ele já entendia isso. É porque já aconteceu o divórcio do coração. E é o que Jesus fala, olha, o laço que une um ao outro é o amor, é o sentimento do coração. A partir do momento que ele deixou de existir, então já aconteceu o divórcio. Você pode estar lá com o papel assinado na gaveta e, como eu disse, prejudicando um ao outro e perdendo a oportunidade dessa existência, que sim, às vezes um pode encontrar outro, como tu lhe disse, outra, que são espíritos que também têm a oportunidade deles reparar, ajudar, aprender, evoluir, e aquilo que teve com o outro também não ficou perdido. E, como eu disse, tem outras formas. Um pai e uma mãe que tem uma boa relação boa com os filhos, estão ali, às vezes separados, eles são muito melhores do que quando estavam juntos, que estavam adoecendo um ao outro, adoecendo o filho, e aí separados eles têm uma relação tão saudável que cumpre o papel, né? Não é a obrigação de estar ali, é o sentimento, é o amor, é o respeito, é isso que tem que estar aí unindo os corações. Se não tiver, não tem mais. Eu gostaria de ressaltar o seguinte, que nós espíritas, nós não incentivamos a separação. O primeiro plano, o primeiro conselho é insista, tenta, principalmente quando existem filhos. Né?
Joana de Cusa vai conversar com Cristo e vai reclamar do seu marido para Jesus. Olha, ele é muito difícil, ele não aceita o evangelho, ele é custoso, ele comete muito crime e tal. E Jesus fala, olha, você se acha melhor que ele? Ah, sim, então você tem a obrigação de ajudá-lo. Porque ele está se debatendo no mar afogando e você está no porto. Quem está no porto que estende a mão. Joana, volte para a sua casa e o ame mais ainda. E o ame mais ainda. Ele não fez a parte dele como homem, como marido. E ele desencarnou em condições muito tristes. E Joana fez a parte dela como esposa, como mãe, como amiga, porque ela educava até as empregadas, as serviçais. E desencarnou em condições muito, muito felizes. Então, uma vez um amigo meu me procurou, falou, olha, Túlio, a minha esposa me largou, ficou com outro e agora quer voltar. O que eu devo fazer? Eu falei assim, volta. Vocês têm um filho, você ama ela, tenta, perdoa, isso é importante, né? Então, o primeiro conselho é tentar. Porque muitas separações, às vezes é por coisas bobas, por coisa mesquinha, né? Coisas que a gente tem que trabalhar no nosso íntimo, né? Então, o primeiro conselho é tentar. Não tem jeito, está sofrendo violência, né? Está uma coisa insuportável, é coisa que nem se discute, né? Nem se discute. A próxima pergunta? Acabou o nosso tempo. Okay. Mas foi bom agradecer, então, a oportunidade aos internautas e até a próxima.